Não temos uma previsão de quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos disso. A gente não tem nem a certeza de quando será. Mas nós sabemos e temos a certeza, uma certeza nós temos, de que Ele vai voltar. E a Bíblia nos convida, a Bíblia nos chama a nós vivermos com essa expectativa. Deixa eu voltar aqui. Põe no primeiro slide para mim. No primeiro? Então tá. Aí, deixa assim. A Bíblia nos chama a viver com essa expectativa. Ela nos convida a isso. E hoje nós vamos encerrar esta série, essas 5 mensagens, é a 5ª mensagem hoje, que estamos falando sobre nos últimos dias. Falando sobre a volta de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre o céu. Vamos falar sobre o céu hoje. Né? E o céu é um tema que invoca nossa imaginação. Invoca a maneira que nós temos de pensar. O céu, ele desperta a nossa curiosidade. Pergunta: quem aqui nunca quis saber como é no céu? Quem nunca quis? Levanta a mão. Todos nós. Porque é um assunto que chama a nossa curiosidade. E por que ensinar sobre o céu? Por quê? Por que ensinar sobre o céu? Só uma observação, os slides que eu estou usando aqui, amanhã, mais tarde, na terça-feira, estarão disponíveis no nosso site também, para você baixar ele e fazer download deles, tá? Por que ensinar sobre o céu? Então eu quero falar alguns motivos de por que nós temos que ensinar sobre o céu. Primeiro lugar, porque como nós lemos aqui no nosso momento de oferta, Jesus nos alertou para juntarmos tesouro no céu. Mateus capítulo 6, verso 20. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. E o Senhor nos chama a investirmos a nossa vida nisso. A investirmos a nossa vida nesse aspecto do céu. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar no céu. O apóstolo Paulo nos chama a atenção, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 1, dizendo: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Então, por que ensinar sobre o céu? Em segundo lugar, porque Paulo diz que devemos pensar no céu. A gente tem que pensar no céu. Em terceiro lugar, Jesus nos ensinou a orar, assim na terra como no Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em quarto lugar, o céu nos estimula a uma vida de santidade. Então, o céu, ele nos estimula a uma vida de santidade. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Amém? Quinto lugar, o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Romanos 8,18 diz: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Fala glória a Deus por isso, meu irmão. O céu nos estimula a tirar a dor aos olhos da dor momentânea e nos promete uma recompensa eterna. Então, o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Em sexto lugar,
o céu nos ensina a renunciar agora em favor da esperança futura. Nós estudamos Hebreus 11, vocês se lembram disso? Hebreus 11, verso 10 diz: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Verso 26: considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Então o céu nos ensina a renunciar agora em favor da esperança futura. E sétimo e último lugar, o céu nos livra do medo da morte. Filipenses 1, 21 e 23 diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí verso 23, estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. O céu nos livra do medo e da morte. Então, nessa manhã, nós estamos encerrando agora pela manhã essa série, tá? À noite será outra temática, um outro culto. Perguntas que eu quero responder hoje para você. Perguntas que eu quero responder. Primeiro, o que é o céu? Segundo, como é o céu? Terceiro, quem entrará no céu? E em quarto lugar, como viver até o céu? Essas são as 4 perguntas que eu quero juntamente com vocês aqui ter respondida hoje em nome de Jesus. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, deixa ali, abra no 21, deixa ali no jeitinho, né? Porque esses 2 textos, eles nos apresentam o céu. E através desses 2 textos, nós podemos juntos descobrir isso. O apóstolo João, que foi o escritor de Apocalipse, ele escreve de acordo com a visão que ele recebeu de Deus. Então Deus deu a João uma visão, e ele escreve de acordo com essa visão. E o livro de Apocalipse, talvez eu seja meio repetitivo no que eu vou falar para vocês agora, mas eu vou falar novamente, é um livro que, devido às suas figuras, ele desperta o quê? A imaginação de muitos, ele desperta medo em outros, e é sim um livro difícil de ler, e ele precisa ser muito estudado. Para vocês terem ideia, João Calvino, ele não comentou o livro de Apocalipse, porque é um livro que requer muito estudo, é um livro que requer muita interpretação, e quando nós não temos clareza, transmite medo para muitos, e esperança para outros. E a nossa intenção nestes dias é que o livro de Apocalipse transmita esperança para você, desejo, expectativa. Amém, meus irmãos? O livro de Apocalipse, ele foi escrito de acordo com a realidade da época, de acordo com a cultura em que João vivia naquele momento. É um livro que foi escrito entre os anos 90 ou 60 depois de Cristo. E aquele momento em que esse livro foi escrito, era um momento crítico, porque pessoas estavam morrendo por professarem a sua fé em Cristo, né? Pessoas estavam morrendo por não se curvarem diante do imperador romano. Pessoas, homens e mulheres, estavam sendo lançados nas arenas. Então, o livro de Apocalipse, ele não traz previsão, mas a ideia do livro é trazer consolação. A ideia do livro é trazer encorajamento. João, quando escrevia ali o livro na ilha de Patmos, ele enviava as cartas para as igrejas. E para vocês entenderem, muitas das vezes que está escrito Babilônia ali, ele se refere a Roma, porque aquelas cartas precisavam passar pelos soldados. E se o soldado pegasse escrito Roma,
o que ele ia fazer? Eles iam aprender a carta. Então, muitas das vezes, eles querem Babilônia, dando o quê? Para a interpretação daqueles que iam ler. Eu preparei aqui um mapa para vocês, talvez não vai ficar tão claro para vocês, mas aquele círculo amarelo, vocês estão vendo um círculo amarelo no mapa? Ali é a ilha de Patmos, é onde João estava exilado. João era um exilado religioso e um exilado político. Ele estava ali. E essa região hoje é a região das ilhas gregas. E aqueles pontinhos vermelhos que vocês estão vendo ali? Ali são as 7 igrejas do Apocalipse. Esta região toda é a região da Turquia. Da Turquia. Então, se você for tirar suas próximas férias, eu aconselho a você ir para a Turquia e fazer um tour pelas 7 igrejas do Apocalipse. Detalhe, dá para fazer de carro, viu, irmãos? Eu já pesquisei tudo, só não vou, mas já pesquisei. Então, ali é uma região, aquela região maior dos pontos vermelhos é a Turquia, e aquela região ali, a amarelinha ali, é a ilha de Patmos, que faz parte das ilhas gregas. Inclusive, é que não dá para, nem eu consigo ler, mas aqui, ó, onde está a igreja de Pérgamo, deixa eu ver, aqui não aparece ali, onde está a igreja de Pérgamo, lá o primeiro pontinho esquerdo, lá em cima, é a região de Bérgama, na Turquia, onde está a igreja de Esmirna, Izmir. Então, cada região dessa hoje tem um nome, é onde estão localizadas as 7 igrejas. Semana que vem, culto de Santa Ceia, nós vamos iniciar uma nova série sobre essas 7 igrejas. A igreja dos últimos dias. Nós vamos estudar as 7 igrejas, continuando isso que tem sido tão bom para nós, o livro de Apocalipse. Então, vamos iniciar a semana que vem, vamos explorar cada um daqueles pontos vermelhos ali, falando de cada realidade, cada igreja, cada carta que foi escrita pelo apóstolo João, tá bom, irmãos? Então, João, hoje, nosso ponto é naquele ponto amarelo, aquele círculo amarelo. João estava preso na ilha de Patmos, ele estava exilado, ele era um exilado político e um exilado religioso. Então você, quando lê o livro de Apocalipse, é um livro recheado de feras, é um livro recheado de monstros, é um livro recheado de sangue. Mas, meus queridos irmãos, no capítulo 21 e no capítulo 22, o apóstolo João nos apresenta, Oséias, algo magnífico, algo de tirar o fôlego, que nós chamamos de céu. Então, a primeira pergunta que eu quero responder com vocês: o que é o céu? Apocalipse 21, o verso 1 e o verso 2, diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Amém. A Bíblia, aqui que nós lemos agora, Apocalipse 21, verso 1, verso 2, João começa descrevendo um novo céu e uma nova terra. A Bíblia lá em Gênesis começa, nós falamos semana passada, começa falando que Deus criou os céus e a terra. E aqui João fala: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. Então, nesse contexto de Apocalipse que você vai lendo, você vai vendo que tudo vai sendo destruído. Mas, o capítulo 21, capítulo 22, nos apresenta o quê? Um novo mundo, uma terra restaurada, uma terra transformada. Algumas correntes teológicas acreditam que o mundo será destruído e Deus vai fazer algo novo. Outras correntes teológicas acreditam que será este mundo,
porém será um mundo restaurado, purificado, transformado e pacífico. Eu não sei qual das duas estão certas, mas eu sei que eu vou estar lá, meu irmão. E eu sei que vai acontecer. Eu sei que isso vai ser uma realidade. E ali diz, você pode observar, no finalzinho do verso 1, e o mar também não mais existia. Quem aqui é apaixonado pelo mar? Quem gosta de uma praia, irmão? Gosta de uma prainha? É bom, né? Estava vendo minhas férias com a Fabiana, eu estava louco para ir para a praia, mas não sei. Mas é bom na praia, né, irmãos? Calorzão, 40 graus. Menos, mas o jeito que está fazendo frio esses dias, eu quero ver como vai vir o verão. Calor, sombra, uma praia, aguinha de coco, vida boa. É bom, não é, irmão? Só a verdade. E aqui João fala que o mar não existia mais. Que céu é esse, irmão, que não tem mar? Buscar içaras de plantão, não vai ter mar lázinho. Vou ficar aqui tem mar pelo menos. Irmãos, aqui fala o seguinte: Apocalipse não pode ser interpretado literalmente. Eu não posso pegar literalmente, porque muitas das coisas que estão escritas são símbolos, né? E linguagem para as pessoas entenderem. E se nós formos interpretar o que se refere a mar na Bíblia, ao mar na Bíblia, o mar muitas vezes na Bíblia é algo que transmite medo, pois era algo desconhecido para muitos naquela época, era algo que não tinha sido ainda desbravado. Para vocês terem ideia, lá no livro de Salmos, Davi conta sobre sonhos em que ele estava se afogando no mar. Salmo 124, 4 e 5, ele fala que ele estava se afogando no mar. Então, a ideia de Apocalipse é que este lugar, a Nova Jerusalém, nada que vai ter lá possa nos remeter ao medo e ao mal. Então vai ter água lá, irmãos. Nada que vai ter lá nos remete ao medo. Nada que vai ter lá gera pavor em nós. Quem é que tem medo do mar? Quem tem medo da água? Aí, tá vendo? Você chega lá no céu e você dá de cara com aquele negócio que não dá pé? Não. A ideia do livro de Apocalipse é remeter a nós, aqueles que estavam ouvindo naquela época, de um lugar de segurança. De um lugar que tinha segurança. Porque neste lugar, toda a maldade foi excluída. O céu será um lugar maravilhoso, e o céu será um lugar incrível, irmãos. E nada na terra, nada que nós temos na terra, se compara ao que nós veremos lá. Eu estava vendo que a Fabiana tinha umas fotos de aquelas praias paradisíacas. E aí quando eu vi aquilo, eu pensei assim: no céu isso aqui não é nada. Sabe por quê, irmãos? Porque nada que nós temos de mais belo aqui se compara ao que nós iremos ver lá. Porque o céu é um lugar maravilhoso e o céu é um lugar incrível. Amém? Então, o céu é um lugar real. O verso deixa eu voltar aqui que não é esse ainda não, tá? E aí no versículo 2 ainda aí, diz o seguinte: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. A primeira maneira que Apocalipse descreve o céu é um lugar de pura beleza. Ele fala de um lugar real. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém. E não é uma ilustração, uma metáfora, mas é um lugar real. Entre os judeus, a maneira que eles tinham de descrever o céu era assim: o primeiro céu, que é o céu que nós enxergamos das nuvens. O segundo céu, que é o céu das estrelas.
o céu da lua, o céu onde está o sol, que nós enxergamos à noite. E você conhece a expressão em que o apóstolo Paulo diz sobre o terceiro céu. E o terceiro céu significa o lugar da presença de Deus. E quando João escreve aqui Apocalipse 21 e 22, ele está falando do terceiro céu, o lugar da presença de Deus. O lugar onde nós teremos alegria, o lugar onde nós teremos prazer, porque céu é o lugar onde Deus vive. Olha o verso 3 de Apocalipse 21, olha o que diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. Aí diz aqui, o que diz agora? O próprio quem? Deus estará com eles. Amém, meus irmãos? O tabernáculo representava para os judeus a presença de Deus. Eles armavam o tabernáculo, o móvel no meio do deserto, construíram ali em Israel. Então é o lugar da presença de Deus, lá no céu, aonde nós vamos estar, é o lugar aonde Deus está. E lá nós o veremos face a face, irmãos. Nós o veremos, você ficará face a face com Deus. Você parou para pensar nisso? Lá no lugar restaurado, no lugar de segurança, você ficará face a face com Deus. Amém. Verso 4 de Apocalipse 21 diz: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais mortes, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Irmãos, tudo será feito novo. Tudo será feito novo e tudo será perfeito. Amém, meus irmãos? Deus, quando criou este mundo, Ele criou este mundo perfeito. Apocalipse 1:31 diz: disse Deus e viu que tudo aquilo que havia feito era bom. Este mundo foi feito perfeito. Porém lá em Gênesis 3, nós observamos o quê? A incredulidade de Adão e Eva, que trouxe o pecado para o mundo. E aí nós observamos um mundo caído, um mundo onde o medo se espalha, a dor se espalha, o sofrimento se espalha. E neste lugar, diz aqui, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Tudo isso que nós vivemos hoje é decorrência do pecado. É decorrência do pecado. O mundo foi destruído pelo pecado. Mas o Senhor nos promete um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver sofrimento. Onde o Senhor, nós estaremos face a face com o Senhor. Um lugar onde tudo será perfeito, meus irmãos. A gente não consegue imaginar onde tudo é perfeito. Porque tudo que nós conhecemos tem algum defeito. É ou não é? Mas lá será tudo perfeito. Lá não haverá morte. Sabe, meus irmãos? Para nós que estamos em Cristo, preste atenção nisso. Para nós que estamos em Cristo, a morte não é a última palavra. Porque existe para nós um lugar além da morte, uma vida eterna.
uma vida abundante. Hoje eu e você, nós lutamos contra doenças, depressão, cansaço, fadiga, estresse. Muitas coisas que nos pressionam todos os dias. Mas lá, nós seremos curados para sempre. E tudo será novo, tudo será perfeito, meus irmãos. Porque lá é um lugar incrível. Lá é o lugar aonde Deus está. Segunda pergunta que eu quero responder com vocês. Nós respondemos agora o que é o céu. Segunda pergunta é: como é o céu? Verso 11 de Apocalipse 21. Diz o seguinte: brilhava com a glória de Deus, e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Brilhava com a glória de Deus, e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Irmãos, primeira coisa que eu tiro desse texto aqui: o céu é um lugar de beleza. João tenta descrever para nós beleza, pureza, pedras preciosas, brilhando, lugar de beleza, lugar aonde tudo aquilo que nós vamos olhar ver com os nossos olhos, vai nos deixar de boca aberta, de tamanha beleza que vai haver ali. Então, no verso 18 também, e o verso 20, olha o que diz. Olha o que diz. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. É um ouro que nós não conhecemos. Ouro puro, transparente como vidro. Irmãos, está falando de algo que a gente não conhece. Porque o ouro que nós conhecemos, ele é sólido, ele não é transparente. O máximo que ele chega é brilhar e refletir a luz que você está no ambiente. Aqui fala que era como ouro puro, transparente como vidro. Como que é esse negócio? Verso 21. As 12 portas eram feitas de pérolas. Olha só. Cada porta de uma única pérola. Você tem noção de quanto custa uma pérola? Fala aí, Adris, semijoias. Quase eu falei bijuteria, semijoias, agora é concept. Você tem noção de quanto custa uma pérola? Aí você pega aquela pérola, você vê aquela pérola toda irregular, assim, que o cara tira na hora. Aquilo tem tanto valor que você não tem dimensão. Porque ela é natural, ela é irregular, ela saiu na hora ali. E aqui diz que as 12 portas eram feitas de pérola. Lá você imagina um monte de perlinha, né? Um monte de perninha coladinha assim, né? Ó. Um monte de coisa. Não, irmãos. E aqui diz que cada porta era de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro. E aí fala transparente como vidro. Irmãos, ele fala de coisas que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue pensar. Porque o céu será um lugar de beleza incomparável. É difícil de compreender. Mas nos deixa bem claro aqui que será um lugar de beleza que a gente não tem noção. Seja, quem é que gosta daqueles programas de que os caras reformam a casa? Quem gosta? Ah, vocês gostam, né, irmãos? Teve até uma manifestação agora aqui. Vocês gostam daquele programa que o cara vai lá e quebra tudo? A Fabiana gosta desse negócio, irmão. Eu não tenho paciência para assistir aquilo, porque eu tenho pavor à reforma. Eu também? Eu não posso ver a reforma está ali, eu estou indo para lá. Na casa dos outros é bom, mas só depois de reformado eu vou. É bom na casa dos outros, né, Lê? E ali você vê eles pegando aquele lugar todo detonado e transformando um lugar maravilhoso. É assim ou não é?
Irmãos, eu fico imaginando, né? O céu vai ser um lugar perfeito. Irmãos, perfeito. Você olha aquelas reformas e você enxerga, você fala, como fizeram isso naquela casa? É verdade ou não é? E aqui nos mostra o céu como um lugar perfeito, um lugar maravilhoso. A noção que nós temos é do mundo que nós enxergamos. Mas lá, meus irmãos, nós não conseguimos imaginar. Olha só o que diz o verso 16. Olha o que diz o verso 16. A cidade tinha um formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Você pode ler isso aqui, você pode falar, mas olha, tem até o tamanho do céu, né? Irmãos, algumas versões diz, no grego, na realidade no grego diz que o tamanho aqui é de 12.000 estádios. De largura, comprimento e altura. Então, naquela época, o estádio era algo grandioso. Por exemplo, se você imagina 12.000 arena do Todo-Poderoso Timão. Eu fiquei imaginando isso, Mateus. O céu vai ser um lugar maravilhoso, irmãos. Só vai entrar corintiano. Amém, Jesus? É isso aí, irmão. Na verdade, é perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser bonito, tem que ser grande, né? E tem que ter majestade, tá aí, ó. Tem oposição aqui, olha o inimigo se levantando aqui, irmãos. Olha o inimigo se levantando. O inimigo está furioso aqui, ó. Irmãos, brincadeiras à parte, ele só conhecia os estádios, para eles era algo grandioso. E o que me chama a atenção é que é o seguinte, ele fala de medidas perfeitas e algo muito grande, ou seja, o céu será um lugar perfeito. O céu é o maior projeto arquitetônico do universo. Tem um arquiteto alemão que foi considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX, chama Ludwig Mies, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E ele fala o seguinte: Deus está nos detalhes. Irmãos, João não está falando o tamanho do céu para você aqui. Ele está falando que o céu vai ser um lugar muito grande e perfeito. Grande e perfeito. Amém. Continuando aqui, capítulo 22, o verso 1 e o verso 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água viva, da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Presta atenção, meus irmãos, como é o céu? O céu é um lugar de provisão. O céu é um lugar de provisão. Naquela época, naquela cultura, a água era algo muito importante. Eles não têm a mesma estrutura que nós, eles não tinham, né, a mesma estrutura que nós temos hoje, de águas, de abastecimento, de saneamento, eles não tinham. Então era algo muito importante. Por exemplo, eu não lembro que se foi, se eu não me engano, foi em 2015, quando a gente teve aquela crise hídrica, lembra-se disso? Teve muita gente que não tomava banho aqui, que eu sei disso. Tem gente que não tomava banho, que eu sei disso. Jesus amado. Irmãos, se quando bate aí uma falta d'água, às vezes à noite não tem água, e você vê a caixa d'água esvaziou, você já fica em pânico, né?
O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? De que jeito eu vou fazer? Não tem água. E aqui fala de um lugar de provisão de água. Um lugar lindíssimo. Presta atenção. Um lugar lindíssimo. Um lugar lindo. E o verso 2 diz: a árvore da vida que produz 12 colheitas de frutos por ano, um em cada mês. Presta atenção. Eu pesquisei, não é minha área, pesquisei, ouvi muitas opiniões, conversei com algumas pessoas. Eu vi em lugares que diz que uma árvore pode dar fruto até 3 vezes por ano, e outras pessoas falaram que só dá uma vez por ano. Mas lá, a árvore vai dar fruto uma vez por mês. Provisão. Lá será um lugar de provisão. E quando você lê 12 mil estádios, 12 colheitas, por que será que escreve isso? Por que será que ele escreve isso aqui? O número 12 na Bíblia é o símbolo do povo de Deus. Sabia disso? Ou seja, estas árvores, estas águas, elas vão produzir para nós abundantemente, porque aonde Deus está e aonde nós estaremos juntamente com Ele, é um lugar de provisão eterna. Amém, meus irmãos? Apocalipse 21, 12, continuando a nossa leitura de Apocalipse, diz o seguinte: o muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos. Como é o céu? O céu é um lugar de segurança. Céu é um lugar de segurança. Hoje nós vemos muitas pessoas indo morar em lugares onde elas tenham mais segurança. Todos nós ansiamos por segurança, né? Todo mundo hoje em dia se sente muitas vezes ameaçado por muitas coisas. E aqui fala que o muro da cidade era grande e alto. Por quê? Tem que ter muro no céu? Tem que ter muro no céu? Não. Vai ter divisão social? Não vai ter divisão social. Não vai ter nada disso, irmãos. O que está falando aqui é que lá é um lugar de segurança. Um lugar de segurança. Nós estaremos seguros ali na presença de Deus. E o verso 17 de Apocalipse 21 diz: então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura. E aqui na minha versão fala, de acordo com a medida humana usada pelos anjos. Ou seja, era um muro intransponível, era um muro difícil de derrubar, é um muro que traz segurança para aqueles que estão ali dentro. Naquela época, muro era sinal de segurança e status. Quanto maior o muro, maior era o status e a segurança. Por exemplo, Neemias, né? Nós lemos Neemias. Neemias trata do quê? Da reconstrução dos muros de Jerusalém, ou seja, os muros que trariam segurança para o povo. Quando o muro era derrubado, significa que aquele povo estava exposto a qualquer tipo de ataque, não tinha segurança. Ou seja, muro demonstrava segurança e status. Lendo isso aqui, eu entendo que lá no céu será um lugar de extrema segurança. E nada lá, presta atenção, nada, fala comigo, nada pode tirar a sua alegria lá. Nada pode tirar a sua alegria. Continua a leitura. Apocalipse 21, vai até o verso 27 agora. Até o verso 27. Diz o seguinte: nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Como é o céu? O céu é um lugar de justiça. Lá não haverá mentira, lá não haverá maldade, lá não vai haver corrupção.
Hoje em dia nós vemos muitas injustiças. Hoje em dia vemos muitas pessoas praticando maldade. E muitas vezes isso começa conosco. Começa com você. E meus irmãos, lá não vai ter nada disso. Lá não terá nada disso. Porque lá será um lugar de justiça. Neste mundo em que nós vivemos, a cada dia que passa, surge um golpe novo. É o celular que você não pode andar porque o cara encosta a maquininha para roubar dinheiro seu. É não sei o que. É o cara que manda mensagem no WhatsApp falando que precisa de dinheiro. Irmão, se eu te mandar mensagem para você, falando que precisa de dinheiro, é mentira, tá? Eu preciso, mas não vou mandar mensagem. Lembra que fizeram isso comigo já? Clonaram meu WhatsApp e saíram pedindo dinheiro para todo mundo. É golpe atrás de golpe, falta de segurança. Mas lá será um lugar de segurança, um lugar de justiça. Lá não vai entrar mentira. Lá não vai entrar quem pratica aquilo que é vergonhoso ou que engana. Amém? Continua a leitura, Apocalipse 22, verso 2 agora. Olha só. Diz o seguinte: de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como quê? Como remédio para curar as nações. Você pode estar aqui hoje, passando por um momento de enfermidade. Pode ter alguém do seu círculo de pessoas que está passando por um momento de enfermidade. Mas eu quero te falar algo. Quero lhe falar algo, meu irmão. Um dia nós viveremos num lugar aonde nós teremos saúde para sempre. Vamos ter um novo corpo. Lá haverá cura constante, porque lá não tem enfermidade. Este é o lugar em que o Senhor está preparando. Tem muita gente cansada, desgastada, mas Deus tem falado com você nesses dias sobre essas realidades, te dizendo que um dia tudo será novo na sua vida. Um dia tudo será novo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Continuando a leitura, que tem muita coisa ainda aqui. Como é o céu? O céu é um lugar de intimidade. Olha só o que diz Apocalipse 21, volta agora a Apocalipse 21, lá no verso 3, nós vamos ler a parte B do 3 e a parte A do verso 4, diz o seguinte, olha só o que diz: e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se não vai haver tristeza, se não vai haver dor, por que Deus vai enxugar minhas lágrimas? Por quê? Por que Ele vai enxugar minhas lágrimas? Lembre-se que Apocalipse é escrito com símbolos. Apocalipse é um livro escrito com símbolos. E João aqui, ele trabalha o símbolo de intimidade. Preste atenção, o que é que enxuga suas lágrimas? É uma pessoa que está perto de você, é ou não é? É uma pessoa que tem intimidade com você, é uma pessoa que está próxima de você. Então João está falando o seguinte, ó, você vai estar tão perto de Deus, lá tão perto de Deus, tão face a face com Ele, você vai ter tanta intimidade com Ele que Ele vai enxugar suas lágrimas. Irmãos, o céu será um lugar de intimidade. E o que é bom no céu não são as ruas de ouro, não são as paredes de jaspe, não são as portas de pérola, mas o céu é céu porque Deus está lá, e eu vou estar com Ele, num lugar novo, totalmente restaurado, onde Ele me chama para ter intimidade com Ele. Então o céu é mais que um lugar, o céu é uma esperança, é onde eu vou chegar, é onde eu desejo estar. C.S. Lewis escreve o seguinte: comparada à estrondosa realidade do céu,
Nossa terra não passa de uma terra de sombras. Sabe, meus irmãos, e o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, ele tenta provocar em nós o quê? A estrondosa realidade do céu. O céu é incomparável. O céu é incomparável. Terceira pergunta que eu quero responder com você aqui: quem entrará no céu? Quem entrará no céu? Tem uma série que eu conheço ela faz muito tempo, eu nunca consegui assistir. Ontem eu falei, vou assistir pelo menos o primeiro episódio para falar com os irmãos lá. Que é uma série chamada The Good Place. Quem conhece essa série aqui? Conhece essa série? Essa série eu vou ler para vocês aqui, né, a sinopse que fala. Uma mulher egocêntrica e má é enviada por engano para o céu. Agora ela está determinada a se tornar uma pessoa melhor para continuar lá. Irmãos, é uma série que fala do céu. É uma série que mostra que você é recompensado, as casas, né? Tem a casa pequena, tem a casa grandona, né? Lá sai, acho que sai Coca-Cola da torneira, Coca-Cola gelada, sorvete. Quem gosta de sorvete aqui, irmãos? É bem, né? Deu vontade agora. Mostra um lugar maravilhoso, mas mostra uma mulher que entrou por engano lá. Eu só assisti o comecinho da série só. Mostra uma mulher que entrou por engano lá. Sabe, meus irmãos, essa série, ela traz um engano para nós. Porque ninguém vai entrar no céu por engano. Ninguém vai entrar no céu por engano. E quando vai mostrar lá o que a mulher fez, fala que ela serviu na Ucrânia, que ela fez tanta coisa boa, fala que... Aí ela fala depois pro cara lá, eu não fiz nada, não sou eu nunca fiz isso. O céu não é lugar de engano. Deus não comete erros. E o verso 27 de Apocalipse 21 diz... Quem quiser assistir essa série, ela está disponível na Netflix. Não estou ganhando nada por isso, viu, irmãos? Olha o que diz o verso 27 de Apocalipse 21. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, Deus não comete erros. O que conta diante do Senhor é se as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Porque se as suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, Mateus 25, 34 diz: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E só entra lá quem tem vestes lavadas. E qual é a palavra-chave para ter as vestes lavadas? Arrependimento. João 3,16. Porque esse aí você sabe desde que você se converteu ou desde que você nasceu. O que diz João 3,16? 1, 2, 3. Agora, para que todo aquele que nele crê... Amém. Marcos 16,16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ah, mas eu sou tão bonzinho, Leandro, eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa boa. Você tem que ver como eu sou bonzinho. Presta atenção, Efésios 2, verso 9. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras. Não é recompensa, não são boas obras. Eu faço coisas boas porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas eu não faço coisas boas para me ser aprovado. Não, eu já fui lavado.
eu já fui aceito na família de Deus. E hoje o caráter de Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, hoje, este novo coração é o que me impulsiona a abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Amém, meus irmãos? Para nós entrarmos no céu é de graça, irmãos. É de graça. Mas para Jesus custou muito caro. Para Jesus custou muito caro. Sabe, meus irmãos? Eu fico imaginando eu chegando no céu. O anjo abrindo o livro da vida. E ele, seu nome é Leandro Menezes, com Z. Que tem que falar que é com Z, né? Porque eu são com Z. Ah, tá. Leandro Menezes com S. Tem algum Leandro Menezes com S aqui? Já estou vendo no livro da vida aqui já. Ah, você com Z. Ah. Aí ele olha assim, eu olho para a cara dele preocupado, falei, e aí, tem algum problema aí? Eu pago minhas contas. Aqui na frente do seu nome está escrito Tetelestai. Está consumado. Escrito com o sangue do Cordeiro. Entre bendito do meu Pai. Meu irmão, para entrar no céu, tem que estar lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem que ter a marca do sangue do Cristo na sua vida. Jesus Cristo já pagou o preço por todos os meus pecados e por todos os seus pecados. E aí depois disso eu vou receber a recompensa do Cordeiro. E o anjo vai falar assim, pode entrar. Ele está te esperando lá na sala do trono. Ah, meus irmãos, eu vou me dobrar, eu não sei o que eu vou fazer diante de Jesus. Eu até me emociono. Eu imagino diante dos tronos, o Cordeiro lá, eu vou me ajoelhar, eu não sei o que eu vou fazer. Porque, irmãos, nós estaremos na presença do Cordeiro Santo de Deus. Aquele que deu a sua vida. Nós vamos chegar naquela sala, e lá vai ter um homem sentado com marcas em suas mãos, um Deus ferido que rege o universo, e nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Irmãos, isso é muito profundo. A minha esperança está em Cristo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena, compaixão, conforme diz a sua Bíblia aí, do mundo. A minha esperança está em Cristo, a minha esperança está em Cristo na eternidade. Continuando aqui para a gente encerrar, senão eu não acabo, irmãos. Tem até mais um versículo aí que eu não li para vocês, está vendo? Feliz aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Como viver até o céu? Aqui a gente já entra na curva final da nossa série. Como viver até o céu? Então o anjo me disse, ô Dani, você arruma mais para mim, desse aqui? É água, tá, irmãos? É água, tá? Por favor. Tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, os Deus dos espíritos dos profetas, enviam o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Eu quero destacar aqui o comecinho do verso 6. Tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. Como viver até o céu? Em primeiro lugar, eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Irmãos, uma pergunta que eu faço para você. Como viver até o céu? A voz está começando a falhar. Como viver até o céu diante de tudo que você tem vivido nesses dias? É tanta luta, né, irmãos? É tanta situação que tira a nossa paz, nosso foco. Sabe como você tem que viver até esse dia? Confiando que tudo que o Senhor tem falado com você é verdadeiro. A vida cristã, meus amados, obrigado, Dani. A vida cristã, ela é cheia de desafios.
ela é cheia de desafios. Porém, viva confiando. Viva confiando. O apóstolo Paulo fala lá para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Olha o que ele escreve, vou ler para vocês. 2 Timóteo 1, 12. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Confiar. Verso 7 de Apocalipse 22, diz: vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Em segundo lugar, como viver até o céu? Eu preciso obedecer. Somos chamados a obedecer e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia na versão A Mensagem, diz o seguinte: a fé é uma longa obediência na mesma direção. Pegou? A fé é uma longa obediência na mesma direção. Fé é persistir em obedecer. Não são nas novidades que aparecem todo dia, mas fé é persistir em obedecer. Verso 4 de Apocalipse 22. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. Meus irmãos, como viver até o céu? Eu preciso espalhar a mensagem do Cristo. E aqui diz que as pessoas vão olhar para vocês. Aqui diz que na sua testa vai estar escrito o nome do Cristo. Ou seja, quem olhar para você tem que enxergar Jesus. Quem olhar para você, você tem uma missão, falar do amor de Cristo. Porque nós somos um sinal do céu nestes dias e nessa terra. Amém, meus irmãos? Para nós que cremos, para eu e você, que cremos em Jesus, o céu já começou. O céu já começou. Irmãos, eu quero dia após dia ser cheio do céu. E para concluir aqui, o pessoal da banda pode subir. Apocalipse 21, 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para seu marido. Qual é o maior momento de expectativa de um casamento? Qual é o maior momento de expectativa? A entrada da... Você lembra, Zé, quando você casou? Faz tempo, né, velho? Irmãos, eu lembro o dia que eu casei. A noiva atrasou quantas horas? 2 horas, mais ou menos. 1 hora? 1h30. Foi muito. A noiva atrasou bastante. Mas ela teve um monte de enguiço, né? O inimigo está tão furioso que não queria que a gente casasse. Teve um monte de enguiço. Mas eu me lembro do momento em que a Fabiana entrou vestida de noiva. É claro para mim, é claro. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para seu marido. Sabe, meus irmãos, eu quero que nós possamos viver com os nossos corações disparados. Que nós possamos viver com os nossos corações emocionados, nervosos, esperando o grande dia. Sabe por quê? Porque o noivo está esperando a noiva. O noivo está esperando a noiva. E meus irmãos, para encerrar, a Bíblia, ela acaba com a seguinte frase: Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu estou cansado. Esse mundo não me satisfaz.
Esse mundo não me satisfaz. E todos os dias eu falo: vem, Senhor. Minha grande oração nesses dias tem sido: amém. Vem, Senhor Jesus. Quando eu leio a última frase da Bíblia, antes de João despedir aqui da sua carta, me fala o seguinte: ore sempre esperando o Senhor. Irmãos, a minha esperança está no Senhor. Fique de pé no seu lugar. 3 coisas para você refletir e aplicar na sua vida. Viva na história, com a mente e o coração na eternidade. Segunda, busque a conexão entre o céu e a terra. Irmãos, viva a vontade de Deus nessa terra. Ame a Jesus, ame a Jesus, ame a Jesus, mais do que a sua própria vida. Ame a Jesus, ame ao Senhor. Em terceiro lugar, caminhe com esperança. Jesus Cristo venceu, o Cordeiro que venceu. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos.